Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Aqui nós temos então o nosso fasor Z, tá vendo? Representado aqui por este segmento de reta vermelho. A ponta aqui temos, então aqui nós podemos fazer com que esse fasor ocupe qualquer posição aqui. Como que nós fazemos isso? Olha, fornecendo aqui para ele um módulo, que é o tamanho do fasor. O módulo é o tamanho do fasor. E o ângulo é o ângulo que ele faz com a origem. Então veja, no caso aqui, eu tenho um módulo 2 e um ângulo de 120 graus. Ó, é sempre assim. Sempre assim, professor? Não, eu posso ter o fasor nesta forma também. Ó. Qual que é a diferença aqui, professor? Aqui eu chamo de forma polar. E aqui eu chamo de forma retangular. Olha aí que bacana. Então, esta é a forma polar. E esta é a forma retangular. Olha só, como que eu faço para passar da forma polar para retangular, professor? Olha que bacana. Se eu chamar de ρ, essa letra aqui grega aqui chama-se ρ, tá? Se eu chamar de ρ, a magnitude, o módulo, o tamanho desse fasor, e de θ eu chamar o ângulo do fasor na forma polar. Então veja, o fasor na forma polar ele tem uma magnitude ou um módulo também, eu posso chamar de magnitude ou de módulo, e tem um ângulo. Aqui nesse contexto eu chamei de ρ o módulo e de θ a magnitude, o módulo de ρ e de θ o ângulo. Então nesse exemplo aqui o ρ vale 2. O módulo do fasor vale 2. É esse tamanho aqui. Olha lá, está vendo? Tá? Se eu colocar 90 graus aqui, vocês vão ver que ele vai parar bem em cima do 90 graus. Opa! 90. 90 graus. Então veja, ele parou bem em cima aqui, tem um ângulo de 90 e tem um tamanho 2. Tá? Posso mudar esse tamanho aqui também? Posso pôr 1 se eu quiser. Olha lá. Então agora ele tem o tamanho 1, ângulo de 90. Um ângulo de 90 não é muito legal para a gente visualizar, né? Vamos colocar um ângulo de 60 graus, né? Olha lá. Agora o ângulo aqui ficou 60. Então esse fasor aqui agora eu represento assim, 1. Mas 1 também não fica muito bom, né? Vamos pôr 1,5, tá? 1,5. Aí, agora sim, 1,5. Olha como é que eu represento ele na forma polar. Z é igual a 1,5 ângulo 60. Então, este é o fasor na forma polar. E na forma retangular, professor? Como que eu faço para passar desta forma polar para retangular? Puxa, é bastante simples. Eu pego o valor do módulo do fasor e multiplico pelo cosseno do ângulo para achar a parte real. Lembra lá o A? Olha aí, parte real. Então, 1,5 vezes o cosseno de 60 dá 0,75, é a parte real. Ah, que legal, professor. Então, e para calcular a parte imaginária aqui? A projeção deste ponto sobre o eixo real, esse tamanhozinho aqui, desta projeção, vale 0,75. E a projeção desse ponto aqui em cima do eixo imaginário vale 1,3. Mas como que eu consigo calcular a partir da forma polar? É o módulo vezes o seno do ângulo, o seno de 60, seno de θ. Puxa, que legal! Então esta é a forma polar e esta é a forma retangular.
Eu posso fazer o contrário, professor, passar da forma retangular para polar? Ó, claro, claro, veja esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é muito ilustrativo. Ó. Eu tenho aqui o valor de A, olha, A igual a 3, A igual a 3, e tenho o valor de B igual a 2, ao B igual a 2, aqui. Então, o fasor ou o número complexo, tá? O fasor é um número complexo. Então, o fasor Z, A mais BI, A3B2. Está aqui, ó, A3B2. Ah, e na forma polar, professor? Ele tem uma magnitude, um módulo de 361 e um ângulo de 36,69 graus. Significa que o tamanho desse fasor é 3,61 e esse ângulo aqui que ele forma com a origem é de 33,69 graus. Puxa, professor, mas como é que eu consigo passar da forma retangular para a forma polar? É muito fácil. Veja, este valor aqui, que é o valor do módulo do ângulo, que lá na outra parte dessa simulação eu chamei de ρ, eu calculo dessa forma aqui. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas é sempre assim, professor? Sempre. A ao quadrado mais B ao quadrado. No caso deste exemplo, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá raiz de 13. Raiz de 13 é aproximadamente 3,61. Portanto, este é o valor do módulo do ângulo na forma polar. E esse ângulo, professor, como é que eu calculo? Tangente a menos 1 de B sobre A. Sendo que B é este número e A é este número. No caso desse exemplo, o B vale 2 e o A vale 3. Isso eu calculo faço na calculadora. Então eu calculo 2 dividido por 3, vou lá na tecla tangente a menos 1, aí a calculadora vai me retornar o ângulo de 33,69. Sensacional, né, pessoal? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos pegar um número complexo que tem o A valendo 4, ou melhor, o A valendo 5 e o B valendo 4. Tá? Olha que bacana! Aí eu tenho aqui, olha o B valendo 4 e o A valendo 5. Então o número na forma retangular, Z, o fasor é 5 mais 4i. Ou 4J ou J4, não importa aqui, viu, pessoal? Pode ser I, pode ser J, posso colocar depois, posso colocar antes. O importante é que esse I ou J esteja coladinho aqui no número para identificar que esta aqui é a parte imaginária e esta aqui é a parte real do número. Então isso aqui está na forma retangular. E para passar para a forma polar, olha o novo valor aqui do número do fasor. O fasor é composto por um módulo e um ângulo. Módulo 6,4, ângulo 38,66. Olha lá como que eu calculo. Raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Faço isso aqui, extraio a raiz. Então vai dar 41 aqui dentro. Extraio a raiz de 41, dá aproximadamente 6,4. Isso aqui também na calculadora, certo? Ótimo. E o ângulo? Tangente a menos 1 de B sobre A. Mas agora o B vale 4 e o A vale 5. Então faço essa divisão. 4 dividido por 5. E calculo a tangente a menos 1.
vai dar um ângulo de 38,66. Esse é o ângulo do fasor, na forma polar. Que fantástico, hein, professor? Quer ver? Vamos pôr aqui 3 e 4. Nossa, que bacana, deu certinho 5 aqui, né? Porque esse aqui é um triângulo chamado de triângulo pitagórico. 3, 4, 5. Olha que bacana, é isso mesmo. Então, nesse caso, ó, a parte real vale 3, a parte imaginária vale 4. Isso na forma retangular. E quando eu passo para a forma polar, ele tem esse tamanho aqui, valendo 5, e o ângulo aqui, 53,13. Calculo da mesma forma. Então, eu posso fazer um número da forma polar para retangular. Polar, tem um número polar, passo para retangular. Desse jeitinho aqui, que eu já expliquei. E posso ter um número na forma polar e passar para retangular. Não é isso que eu acabei de falar, né? Tem um número na forma polar, passo para retangular desta forma. Ou eu tenho um número na forma retangular e passo para polar, aplicando aqui essas duas equações. Professor, isso é útil? Extremamente útil. Porque muitas vezes eu vou precisar passar um número, um fasor da forma polar para retangular. Vocês vão ver por quê. Porque para multiplicar dois números complexos ou dois fasores, mesma coisa, é melhor eu fazer isso na forma polar. Multiplicar ou dividir. Agora, para somar ou subtrair, é melhor eu fazer na forma retangular. Então, é por isso que eu preciso passar da forma polar para retangular e vice-versa durante os cálculos que eu for fazer com circuito elétrico. E use a calculadora. Lá no comecinho da aula eu deixei 2 links com 2 aulinhas, que são aproximadamente aí 25 minutos cada uma. Vocês vão assistir as aulinhas, vão sair sabendo fazer contas com números complexos e, além disso, usar a calculadora. Importante para circuitos elétricos, pessoal, importante, tá? Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas 2 sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.